programa e hoje vamos falar sobre pilhas. Você sabe o que são pilhas? Confira logo mais na reportagem dos Filhos da Sueli. Logo após os comerciais. Um oferecimento de camisas pé no chão, coleção Disbotation 2008. Com apenas uma lavagem, você obtém uma camisa completamente diferente. Veremos agora com a filha Gisele o conceito de pilhas. Pilha é um tipo especial de lista linear, onde todas as operações de inserção e remoção são realizadas na mesma extremidade, chamada topo. Cada elemento que é inserido na pilha passa para o seu topo. Com isso, os elementos móveis têm uma ordem inversa que foram inseridos, ou seja, o primeiro elemento a entrar é o último a sair. Para se ter acesso a um elemento no meio da pilha, é necessário que desempilhe todos os elementos até que o desejado esteja na posição referente ao topo da pilha. Por exemplo, uma pilha de livros em uma mesa. Esta organização gera por si mesma operações tais como inserção e remoção de livros em cima da pilha. Ao colocarmos um livro em uma pilha de livros, automaticamente colocamos o livro por cima da pilha. Da mesma forma, retiramos o livro que está no topo da pilha. Se tentarmos retirar um livro cuja localização está no meio da pilha, teremos problemas. Podemos até mesmo destruir ou desmontar toda a pilha. Trouxemos ao nosso programa um especialista, o Dr. Anderson Severo. O Dr. Anderson Severo estudou no Cefet dos 5 aos 21 anos, fez o maternal ao técnico, se formou na Feira da Parangaba, fez especialização no Instituto de Tecnologia do Agreste, ou ITA, fez mestrado em Caucaia, PhD em Itaitinga, e hoje é professor titular da Escola de Formação de Auxiliares Técnicos Administrativos em Iguatu. Bem, boa tarde, senhores. Boa tarde. Doutor, uma das dúvidas mais frequentes dos nossos telespectadores é como implementar uma pilha. Bom, uma pilha ela pode ser descrita como um conjunto composto por um vetor para armazenagem dos dados e duas funções que regem a entrada e saída desses dados, que são as funções push e pop. Eu trouxe uns exemplos e a gente vai ver agora aqui como é que é a implementação de uma pilha. Bom, então vejamos aqui o nosso programa da pilha. Esse programa está escrito na linguagem C e é uma implementação de uma pilha. Vamos ver como é que funciona. Inicialmente, nós temos a inclusão das bibliotecas necessárias para que esse programa funcione. Logo abaixo, nós temos a inicialização de dois métodos. O método push, que recebe como parâmetro um inteiro e não retorna nada. E depois o método pop, que não recebe parâmetros e retorna um inteiro. Mais abaixo nós temos a inicialização de algumas variáveis, variável n, que vai indicar o tamanho da pilha, a própria variável pilha, que é um vetor de inteiros, e a variável topo, que vai indicar onde está o topo da pilha. Antes de passar para o nosso método principal, vamos dar uma olhada na estrutura do push e do pop. Bom, o método push trabalha da seguinte maneira. Ele verifica se o topo não está ainda na posição mais alta da pilha. Por quê? Porque o método push é responsável por inserir elementos na pilha. Então ele tem que verificar se ainda há espaço disponível. E quem diz se ainda há espaço disponível é a variável topo. Bom, se for o caso, se ainda houver espaço na pilha, nós fazemos um pré-incremento da variável topo e logo em seguida jogamos o elemento que foi requerido na pilha. Se a pilha já estiver cheia, então é impressa uma mensagem para o usuário dizendo que a pilha está cheia. E o método pop? Bom, a função do pop é devolver o elemento que está no topo da pilha. Então ele verifica se o topo é maior do que zero. Por quê? Porque se o topo for menor ou igual a zero, a pilha está vazia. Se o topo for maior do que zero,
ele vai retornar justamente o elemento que está na posição topo da pilha. E logo em seguida ocorre o decremento da variável topo. Se a pilha estiver vazia, o usuário também recebe a mensagem de que a pilha está vazia. E a gente retorna um valor que deve ser interpretado como um erro para o programa. Então vamos ver aqui como é que vai acontecer no nosso método principal. Eu estou pedindo para que seja inserido um valor 50, usando o método push. Logo em seguida, mais uma inserção do valor 30, usando o método push. E, por fim, eu quero que seja impresso o resultado de pop mais pop. Essa é a típica função de soma utilizando pilhas. Se o funcionamento da pilha estiver correto, o pop vai puxar o primeiro elemento, que está no topo. Depois o segundo pop vai puxar o outro elemento. E a soma desses dois elementos deve aparecer aqui pra gente. No caso, 50 mais 30 deve ser 80. Então vamos ver aqui se está funcionando. Opa! Bom, está aqui nosso resultado, 80. A nossa pilha está funcionando corretamente. Doutor, e como as pilhas ajudam em algoritmos de busca? Certo. Existem formas de pesquisa otimizadas e formas de pesquisa exaustivas, que são mais lentas, que alguns especialistas chamam de formas cansadas. Bom, a gente pode citar um exemplo, a pesquisa em árvore de dados é uma forma otimizada, e em outros métodos de pesquisa, além da pesquisa em árvore, a pilha é um ponto muito importante porque lembra ao compilador, a pilha é utilizada para lembrar ao compilador os nós que já foram visitados, mas não foram totalmente pesquisados, não foram totalmente lidos durante a pesquisa. E você pode ligar para o nosso telefone para tirar qualquer dúvida com o Dr. Anderson Severo, no número 3266-6962. Agora, doutor, como abuso e implementações de pilhas tornam ambientes inseguros? Ok. Um bom exemplo desse fato é o de sistemas computacionais que armazenam em pilhas dados, informações e informações específicas de linkagem para procedimentos. Okay? No caso de o sistema tentar gravar nessa pilha uma informação fora do tamanho esperado, pode ocorrer o problema de estouro de pilha, okay? No caso de uma informação maior, e se essa informação for menor, fica uma brecha devido ao tamanho do dado esperado e ao tamanho do dado recebido. E essa brecha pode ser utilizada para um ataque no sistema. E os telefones não param de tocar. E nós estamos recebendo agora mais uma ligação. Alô? 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 É a Gisele. Gisele, você é da onde? Bom sucesso. Um beijo pro pessoal do Bom Sucesso. Obrigada. Gisele, qual a sua pergunta pro Dr. Anderson? Ah, minha filha, porque eu tava aqui na cozinha, sabe, fazendo frango. Aí me deu a dúvida. Qual desvantagem de se usar a alocação de memória baseada em pilhas? Bom, a desvantagem está no fato de um processo guardado numa pilha, por exemplo, tomar cerca de dúzias de kbytes. Se você tentar alocar uma informação maior do que aquilo, provavelmente você vai ter um estouro de pilha. Okay? E outro problema é que quando você usa uma função para criar uma pilha e coloca informações nela, certo? Quando essa função retorna da criação da pilha, a informação que estava armazenada na pilha vai ter que ser copiada para outro lugar. Porque quando a função retorna, a pilha é destruída. A mesma função que cria vai destruí-la. Então há necessidade da cópia dessa informação para um outro repositório. Nosso programa está chegando ao fim. E nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Dr. Anderson, que Obrigada. esteve conosco, e até a próxima. Até, um beijo.